Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Parte 1. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amados filhos da lei do eu venho a vocês, nesse dia, não tanto para dar algumas informações suplementares ao que lhes foi muito bem entregue pelo venerável Rael. Eu venho, quanto a mim, para responder às suas questões. Eu estou presente no interior daquele que eu guardo o canal Jean-Luc Ayon, hoje, em relação ao aspecto vibratório de preparação. Eu venho, como já o fiz outra vez, anteriormente, acompanhado, ao mesmo tempo, de maneira simultânea, pelo Arcanjo Uriel, a fim de lhes permitir, durante minha intervenção e durante suas perguntas, vibrar na nova triunidade. Eu deixarei, então, o Arcanjo Uriel, no final de minha intervenção, guiar, ao seu modo, o estabelecimento da triunidade. Agora e doravante, devido mesmo à reversão do triângulo de fogo no sentido original, essa reversão efetuada em suas estruturas, na Terra, como está em curso, os leva a viver sua própria reunificação à sua dimensão de sacralidade. O Arcanjo Uriel é aquele que anuncia. O Arcanjo Uriel é o anjo da reversão e da presença. Voltemos, se quiserem efetivamente, a mim mesmo no momento e para vocês. Recebam todas as minhas bênçãos e eu acolho as questões, agora, não pessoais, mas mais em ressonância e em relação com o que vocês vivem. O que vocês vivem, não em sua vida, mas em suas vibrações, porque são elas que, hoje, vão se tornar capitais e estarão na dianteira de sua cena da vida, a fim de conduzi-los a experimentar, a fim de conduzi-los a viver as etapas que estão se preparando. Então, eu lhes dou agora a palavra. Questão: os reequilíbrios energéticos, de lugares ou de pessoas, fazem parte da dualidade? Bem-amado, é importante diferenciar e distanciar o que releva, efetivamente, nesse tipo de ação, da dualidade e da unidade. Obviamente, e como sabem, muitos seres humanos vivem ainda de maneira confortável, ou difícil, na dualidade, sem qualquer noção das apostas que se jogam atualmente. Naquele momento, qualquer que seja o seu estado vibratório, não há qualquer dificuldade para agir na dualidade. Alguns de vocês, em contrapartida, descobrem que as suas ações, no sentido energético, vibratório, lhes são retiradas. Naquele momento, para esta alma, e esta alma somente, há necessidade de se retirar desses jogos da dualidade. Cada ser humano é diferente. Cada ser humano tem um destino e um caminho que é diferente. Não se pode fazer regra geral, porque cada um vai reagir diferentemente. Alguns terapeutas, como vocês os denominam, agindo no nível da energia e descobrindo os mundos unitários, pela vibração e não conceitualmente, não podem, obviamente, mais agir tal como agiam anteriormente. Alguns seres podem, pelo contrário, no mesmo caso ilustrado, continuar sua ação como anteriormente. Tudo depende, naquele nível, do grau de implicação e também de facilitação existente para a alma, para se extrair da matriz ou não. Dessa maneira, então, cada caminho é profundamente diferente em relação a isso. Eu diria, para acrescentar, que, na verdade absoluta, obviamente, o ser que descobre a unidade e a ilusão da doença e da dualidade, necessariamente não pode mais agir nesta dualidade. Ele pode apenas tensionar a vibração do seu ser profundo, sem dirigir, sem vontade, sem qualquer vontade de tratar o que quer que seja, mas, simplesmente, recorrendo à inteligência da luz vibral que, em alguns casos, para os seres chamados de pacientes que estão prontos para se abrir para a unidade, abrir-se-ão naquela ocasião a unidade, de maneira espontânea, direta, rápida, podendo então transcender o que vocês chamam de doença. Ainda uma vez, cada interação entre dois seres é profundamente diferente. É o mesmo para todas as questões concernentes ao acesso à unidade, em ressonância com as ações duais. Quer isso seja um ato terapêutico, mesmo efetuado no coração. Quer seja uma relação dita sexual. Quer seja uma relação de casal. Quer seja uma relação entre ascendente e descendente, ou entre descendente e ascendente. Ou ainda no nível de seu trabalho. Cada caso é profundamente diferente em relação a isso.
O que prima, antes de tudo, é o seu estado vibratório, a sua percepção vibratória, a sua, como a vibração daquele que demanda a sua intervenção, qualquer que seja o setor ou o domínio onde isso se aplica. Questão: e sobre a purificação de um lugar ou de uma pessoa? Essa é, inegavelmente, uma ação do tipo dual. Vocês mantêm a lógica bem/mal. A unidade está além do bem e do mal. O bem e o mal são justamente os elementos que os fecharam na matriz, chamado por um raio ou por mim mesmo de fogo por atrito. O confinamento no triângulo luciferiano denominado AL, bem, mal, ou atração, repulsão, faz parte da dinâmica de vida da matriz. Assim, portanto, agindo para o bem, vocês apenas fazem reforçar a matriz. Agir para a luz não é nem agir para o bem, nem agir para o mal. É uma ação que está além desse contingente e além deste confinamento, uma vez que a luz sobrevém a partir do momento em que as 12 estrelas estão despertas e onde não há mais confinamento no fogo por atrito, chamado de fogo luciferiano ou fogo da ilusão, ou ainda fogo prometeico. Dessa maneira, então, querendo agir para caçar o mal, qualquer que seja, vocês recaem incansavelmente na lei de ação/reação e, portanto, na dualidade, privando-se, para alguns e unicamente para alguns, do seu acesso à unidade. Ninguém pode, como lhes disse o venerável O'Hara, e poderá cada vez menos, servir a 2 mestres ao mesmo tempo. Obviamente, nós estamos perfeitamente conscientes de que existem contingentes e contingências ligadas às suas circunstâncias de vida denominadas finanças, denominadas sociais, denominadas afetivas. Mas elas são apenas transitórias, dado que elas são levadas, do mesmo modo como tudo que é dual, a se extinguirem diante da luz. A luz se revela. Ela está cada vez mais presente em seu mundo, em sua consciência, em sua verdade, para alguns, em sua realidade cotidiana. Cada ser humano, tem capacidades para absorção da luz adamantina, literalmente diferentes. Porque, vocês compreenderam, isso foi dito, essas partículas adamantinas têm por objetivo, primeiramente, forrar o seu canal mediano da coluna vertebral, chamado de Sushumna, que se torna então o canal do éter. O éter que vem a vocês, e do qual vocês estiveram privados, em grande parte, vem forrar, literalmente, o conjunto de suas estruturas, o conjunto de seus átomos e o conjunto de suas estruturas existentes nesse corpo físico como nos corpos sutis. De acordo com o grau de avanço de preenchimento desta luz vibral, tornar-se-á, gradativamente, cada vez mais difícil para vocês de manterem qualquer atividade de essência dual, exceto, obviamente, se a sua escolha for a da limitação dimensional. Ainda uma vez, a decisão não pode ser tomada mentalmente. É a própria luz que vai agir, seja pela consciência do ilimitado, seja pela recusa desta consciência do ilimitado. Mas, em caso algum, isso poderá ser uma decisão mental. Não são vocês que dirigem a luz, mas é a luz quem decide. Em resumo, isso quer dizer que, ou vocês aceitam ser dirigidos pela luz a fim de reencontrar sua potência, sua mestria, ou vocês não aceitam se deixar dirigir pela luz. Questão: e se nos colocarmos na situação de canal para deixar trabalhar a luz? Bem-amado, colocar-se na situação de canal para deixar passar a luz vibral destina-se a caçar o mal. Se sim, a luz é transformada em dualidade. A ilusão luciferiana serviu-se deste afluxo limitado de luz, há 300.000 anos, para desviá-la no bem e no mal. É esse princípio que deve cessar, hoje, e que está cessando. Agora, ainda uma vez, você tem total liberdade e total possibilidade para decidir. Questão: e sobre essas escolhas que acabo de falar para as almas que deixam esse plano? Bem-amada, as almas que deixam esse plano hoje são armazenadas, é a palavra mais apropriada, não estocadas, mas armazenadas, em um espaço muito específico que é uma bolha de luz evitando, se tal for o desejo delas, de se reencarnar. Algumas delas decidem, entretanto, se reencarnar muito rapidamente, esquecendo a regra dos 9 meses, de modo a viverem a época que vocês são levados a viver e que vocês vivem nesse momento.
Elas querem estar, de fato, presentes, e têm necessidade de estarem presentes em um corpo de carne para viverem esses momentos. Essas almas estão, portanto, na espera da liberação final da totalidade da humanidade. Algumas almas, há mais de um ano, desde o mês de agosto do seu ano passado, têm a capacidade, deixando esse corpo, de ascensionar diretamente na sua dimensão de destino, seja uma terceira dimensão unificada ou, também, em um estado multidimensional, com total liberdade vibratória. Elas não estão mais sujeitas à lei do karma, da reencarnação, que foi, eu os lembro, criada do zero por Aldebot, Demiurgo. Elas reencontram, portanto, da liberdade. Questão: poderia falar da lemniscata sagrada, de sua localização e sua utilização? Bem-amado, a lemniscata sagrada é uma expressão empregada pelo arcanjo Miguel na segunda parte das núpcias celestes. Ela corresponde, de fato, ao estabelecimento de um canal de comunicação vibratória multidimensional situado, não no canal do éter, mas em um canal de cristal. Esse tubo de cristal está presente entre o que é chamado de chakra do coração, o nono corpo, o corpo de Samadhi, e o bindu ou fonte de cristal, situado acima da cabeça, ou reunificação da consciência, no nível da fonte de cristal ou ainda do 13º corpo. Existe, portanto, uma espiral vibratória que foi constituída durante as núpcias celestes, chamada de lemniscata sagrada porque há, efetivamente, uma reversão que ocorreu na zona denominada pescoço ou garganta, o gargalo que permite conduzir a cabeça. A lemniscata sagrada está ligada à ativação do nono corpo, do 10º corpo, do 11º corpo e do 12º corpo, permitindo então completar a lemniscata sagrada até que ela se torne um tubo de cristal. Esse tubo de cristal atravessa a estrutura física entre o 8º corpo, o 9º corpo, o 10º corpo, pelo pavimento da boca e vem emergir, atravessando o pavimento das fossas nasais, pelo nariz, emergir acima da sua cabeça, a algumas dezenas de centímetros acima. É essa lemniscata sagrada completa que é doravante chamada de tubo de cristal. É ele que permite ao espírito investir inteiramente e não mais estar sujeito simplesmente ao impulso da alma, mas diretamente ao impulso do espírito. E, de algum modo, o que é chamado de cordões celestes ou Antakarana, os famosos cordões da deusa Hathor, reunificados em uma única realidade vibratória, chamado de canal de cristal. A lemniscata sagrada foi a primeira parte da construção desse canal de cristal. Ele se expressa, para muitos de vocês, pela percepção de uma diferença de tonalidade e de vibração existente durante o tempo do seu trabalho na Merkaba interdimensional coletiva, às 19 hora francesa, traduzindo-se por um som profundamente diferente percebido nos ouvidos. Questão: há práticas para desenvolver esse tubo de cristal? Bem-amado, ele se estabelece espontaneamente a partir do momento em que o yoga da unidade é revelado, desvendado e ativado. O trabalho realizado pelo arcanjo Uriel, doravante, no triângulo da nova triunidade, permite, inteiramente, finalizar esta construção. Questão: por que esta sensação de uma gota de água que cai do crânio até o coração? Isso corresponde exatamente ao que acabo de responder na questão anterior. E a gota do espírito. Questão: qual é a diferença entre os extraterrestres e os seres de luz? Bem-amada, o mais importante é e continuará, de toda a eternidade, o coração. Ao invés do que é chamado de extraterrestre, poderia ser dito anedótico. Mas isso corresponde a um fenômeno real que ocorre nesta matriz. Os extraterrestres e os seres de luz podem ser os mesmos. O que nós chamamos, e o que vocês podem chamar, de extraterrestres, são seres que não têm origem terrestre, por definição. Os Melquisedeques são, todos eles, terrestres. Eles são hoje chamados de extraterrestres, na medida em que eles viajam em uma embarcação de luz. Maria é denominada também uma extraterrestre, embora ela seja terrestre e ela mesma tenha criado esse mundo unificado, bem antes de sua falsificação.
Existem seres, como os arcanjos, dos quais eu faço parte, que são, por si só, uma embarcação de luz que pode abranger milhões, não para mim, mas para o arcanjo Miguel, milhões de almas isoladamente. Miguel é uma embarcação de luz. A palavra embarcação querendo efetivamente dizer o que quer dizer. As embarcações da frota mariana são preenchidas de diversas entidades. Essas embarcações, para os que se interessaram, como foi anunciado nas imagens dadas por suas tecnologias, são do tamanho da Terra, ou 3 vezes maiores, e são em número de 21. Mas existe uma infinidade de outras embarcações vindas de outros mundos, independentemente dos seres de luz. Os que foram chamados de anjos do Senhor, vegalianos da terceira dimensão unificada, são extraterrestres propriamente ditos. Mesmo sendo unificados, nós não podemos qualificá-los de seres de luz, dado que eles habitam um corpo em carbono, ainda que sejam unificados. É o mesmo para a frota arcturiana, cassiopeniana e de Sírius. A frota de Sírius é profundamente diferente, porque existem séries de dimensões múltiplas que evoluem na própria dimensão deles, mesmo sendo multidimensionais. Assim, há uma sobreposição, em alguns casos, entre o que é chamado de extraterrestres e seres de luz e, por vezes, não há sobreposição. Tudo depende da origem dimensional e, eu diria, do meio de locomoção. Algumas embarcações, chamadas de terceira dimensão unificada, não estão ao redor do Sol, uma vez que elas passam pelos portais interdimensionais situados no centro da intraterra, guardados, como sabem, pelos povos delfinoides da intraterra. Alguns seres multidimensionais, como Miguel e nós todos, arcanjos, passam pelos canais dimensionais do Sol ou perissolares. Nós chegamos por lá e nós partimos por lá. A frota mariana, evoluindo na 11ª e na 18ª dimensões, passou por essas portas estelares, portas solares. Questão: a evolução iria para um sentir permanente das 3 lareiras ao mesmo tempo. Isso vai se tornar cada vez mais habitual. Não somente a vibração está presente nas 3 lareiras, mas, devido à aglutinação das partículas adamantinas bem além do canal do éter, mas sobre o conjunto das estruturas, alguns de vocês podem ser percorridos por vibrações extremamente específicas desde a cabeça até os pés. Isso corresponde à chegada do seu corpo de estado de ser e isso assinala, portanto, a iminência do final desta dimensão. Questão: podemos ter o 4º chakra ativo e o triângulo sagrado, sem viver um samadhi pelo 9º corpo? Bem-amada, é a conjunção da vibração do chakra do coração, na coroa radiante, com a vibração denominada em barra torácica, ligada ao 9º corpo. É a alquimia dessas 2 vibrações que conduz ao samadhi. Assim, portanto, a coroa radiante do coração é uma coisa. O chakra do coração é outra coisa. O triângulo triunitário é ainda outra coisa, no plano vibratório. É, portanto, perfeitamente possível ter ativado o chakra do coração ou a coroa radiante do coração, que é muito mais ampla do que o chakra do coração, sem, no entanto, ter realizado a alquimia, no momento, no nível do 9º corpo. Isso corresponde ao que foi ensinado, parece-me, por um amigo, no Yoga da Unidade e no Yoga da Verdade, permitindo justamente ativar esses novos corpos. O que é chamado de triângulo da triunidade está ligado, de fato, à construção da última parte do que eu chamei, na questão anterior, de canal de cristal. Alguns seres que viveram a ativação, portanto, do corpo de luz, assim como dos novos corpos, não podem, no momento, vibrar nesses novos corpos. Alguns vão perceber e sentir a vibração preferencial de tal corpo ou de tal outro corpo. As vibrações, por exemplo, do que vocês chamaram de 12º corpo, andrógeno primordial, situado acima da ponta do nariz, dão percepções vibratórias se estendendo do palato, circundando os olhos e, por vezes, todo o rosto. Alguns seres são marcados mais por uma vibração do que por outra. Mas lembre-se de que somente a vibração do chakra do coração juntamente com a vibração do 9º corpo lhes dá acesso ao estado de ser. Alguns seres não têm, no momento, autorização para cruzar esta porta.
Nós não queremos vê-los desaparecer prematuramente desse plano. Questão: convém então continuar a irradiar aqui para ter acesso ao nosso estado de ser? É exatamente o que vocês estão fazendo, bem-amada. O trabalho de meditação que vocês realizam é um serviço prestado à Terra e à Merkaba interdimensional. São vocês mesmos, juntamente com a Terra e por nossas radiações que retransmitimos até vocês, que conduzem à ascensão da Terra, antes da própria ascensão de vocês. Alguns seres, entre vocês, que terão acesso inteiramente ao estado de ser, ou seja, no nível das dimensões superiores à terceira dimensão, deverão, no entanto, permanecer bem além do planeta Grelha sobre esta Terra, para um trabalho que eu qualificaria de semeadura e de ensinamento que vai durar exatamente 132 dias. Esses 132 dias ocorrerão após o planeta Grelha. Eles permitirão às almas escolhidas, das quais é a missão, subsistir nos lugares preservados do planeta em portais interdimensionais terrestres, que são em número de 5. Eles serão literalmente aspirados, teletransportados ou levados a esses lugares para preparar a transmutação de seus corpos, porque alguns corpos têm necessidade, para a luz, de conservarem o que nós chamaríamos de bancos memoriais, não se referindo absolutamente às vidas passadas da matriz, mas, sim, a uma série de codificações sobre o que é preciso nunca mais ser reproduzido nos mundos em carbono. Dessa maneira, então, o fenômeno da ascensão que irá se desenrolar, acontecerá, efetivamente, e vocês compreenderam, em várias ondas. Alguns povos vão ascensionar primeiro inteiramente, em particular no que concerne aos povos ao redor do Pacífico, e isso, sem o corpo. Em seguida virá, de acordo com o desenrolar dos diferentes planos do calendário da própria Gaia, e o que vocês tiverem realizado, vocês mesmos, daqui até 21 de dezembro, decorrerá uma série de ações e de fatos que permitirão, naquele momento, a outras categorias de seres humanos ascensionar com o corpo, uma vez que as embarcações estarão aí. Ascensionar tanto na terceira dimensão unificada como diretamente nas embarcações ditas de luz e, portanto, nos mundos multidimensionais. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz, bem-amados filhos da lei do eu permaneço entre vocês. Eu me retiro do meu canal e cedo o lugar, agora, ao arcanjo Uriel, que eu deixo apresentar-se. Aos 3 dimensões, 20 de novembro de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal: